Em vez de concentrar tempo e energia em dar um alto nível de contribuição, esforçam-se para tentar aparecer mais do que os colegas, demonstrar a própria importância e reproduzir cada ideia ou sentimento do chefe. Este tipo de atividade, além de não essencial, é prejudicial e contraproducente. Fazemos algo semelhante também na vida pessoal. Quando não temos clareza de nosso verdadeiro propósito na vida, em outras palavras, quando não temos uma noção clara de nossas metas, nossas aspirações e nossos valores, criamos jogos sociais próprios. Desperdiçamos tempo e energia tentando parecer melhores que os outros. Supervalorizamos coisas não essenciais, como uma casa ou um carro mais bonitos, e até coisas intangíveis como o número de seguidores no Twitter ou o fato de sair bem nas fotos do Facebook. Em consequência, negligenciamos atividades realmente essenciais, como passar mais tempo com aqueles que amamos, alimentar o espírito ou cuidar da saúde. Segundo padrão: tudo é bom. No segundo padrão, equipes sem propósito se sentem sem liderança. Na falta de orientações claras, as pessoas buscam coisas que promovem interesses pessoais de curto prazo, sem refletir se essa atividade ajuda a missão a longo prazo da equipe como um todo. Muitas vezes essa atividade é bem intencionada, e algumas podem até ser essenciais em nível pessoal. Mas no trabalho em equipe, muitos projetos disparatados sem relação entre si nada acrescentam ao nível máximo de contribuição do grupo. Equipes que funcionam assim parecem dar 5 passos atrás a cada passo adiante. Da mesma maneira, quando se envolvem em muitas atividades disparatadas, ainda que boas, os indivíduos podem não cumprir sua missão essencial. Uma das razões para isso é que as atividades não funcionam em conjunto e, assim, não se somam para formar um todo significativo. Por exemplo, cursar 5 faculdades diferentes sem se formar não é o mesmo que ter um diploma de nível superior. Do mesmo modo, 5 empregos diferentes em 5 áreas não fazem uma carreira avançar muita coisa. Sem clareza e propósito, buscar algo só porque é bom não é o suficiente para você chegar ao topo. Por outro lado, quando as equipes têm real clareza de propósito e do papel de cada indivíduo, é admirável o que acontece com a dinâmica do grupo. Todos ganham um novo ímpeto e as contribuições se acumulam para o bem da equipe como um todo. Portanto, como obter clareza de propósito em nossas equipes e até em nossas realizações pessoais? Uma das maneiras é se decidir por um objetivo essencial. Objetivo essencial. Para entender o que é objetivo essencial, talvez seja melhor começar determinando o que ele não é. Para explicar de forma mais apurada, veja o esquema disponível no PDF que acompanha este audiolivro. No quadrante superior esquerdo, temos declarações de visão e missão como: queremos mudar o mundo. Declarações que soam inspiradoras, mas que são tão gerais que quase sempre são ignoradas. No quadrante inferior esquerdo, temos um conjunto de valores vagos e gerais, como inovação, liderança e trabalho em equipe, geralmente superficiais e genéricos demais para inspirar paixão. No quadrante inferior direito, temos objetivos trimestrais de curto prazo, a que damos atenção como aumentar o lucro 5% em relação ao ano passado. Essas táticas de curto prazo podem ser bastante concretas e chamar a atenção, mas geralmente não inspiram. O objetivo essencial, por outro lado, é ao mesmo tempo concreto e inspirador, mensurável e significativo. Corretamente elaborado, o objetivo essencial é uma decisão que resolve 1000 decisões posteriores. É como resolver ser médico em vez de advogado. Uma escolha estratégica elimina um universo de outras opções e mapeia o curso dos próximos 5, 10 ou mesmo 20 anos de vida. Depois que a grande decisão é tomada, todas as subsequentes ficam mais nítidas. Não essencialista. Tem uma declaração de missão ou visão vaga e genérica. Tem objetivos trimestrais concretos que deixam de inspirar ou estimular para que todos levem o esforço a um patamar mais alto.
Tem um conjunto de valores, mas nenhum princípio condutor para implementá-los. Essencialista. Tem uma estratégia concreta e inspiradora. Tem um objetivo ao mesmo tempo significativo e memorável. Toma uma decisão que elimina 1000 decisões posteriores. Quando o primeiro-ministro britânico convidou Martha Lane Fox para ser a primeira defensora digital do Reino Unido, ela pôde elaborar a descrição desse cargo recém-criado. Dá para imaginar todos os lugares comuns vagos e pouco inspiradores que ela poderia ter usado. Em vez disso, Martha e sua equipe apresentaram o seguinte objetivo essencial: prover acesso à internet a todos os habitantes do Reino Unido até o final de 2012. Simples, concreto, inspirador e fácil de mensurar. Esclareceu para todos os membros da equipe exatamente o que tentariam fazer, para que pudessem coordenar ações e eliminar tudo o mais. Deu a todos na equipe, por menos importantes que fossem, o poder de parar, olhar e indagar. Mas essa nova ideia vai realmente nos ajudar a cumprir nosso objetivo? Também lhes permitiu aproveitar melhor o apoio dos parceiros para acelerar a jornada. E, embora ainda não tenham atingido tudo a que aspiravam, aquela clareza de propósito permitiu que dessem uma contribuição muito maior do que dariam em quaisquer outras circunstâncias. Esse é o tipo de declaração de propósito de que precisamos em nossas empresas, equipes e carreiras. Mas como nós mesmos podemos elaborar uma declaração de propósito ao mesmo tempo concreta e inspiradora, significativa e memorável? Pare de enfeitar o texto e comece a decidir. No desenvolvimento de declarações de propósito, para a empresa, a equipe ou para si mesmo, muita gente tende a se prender a detalhes estilísticos triviais como: devemos usar esta ou aquela palavra? Mas isso aumenta o risco de recair em lugares comuns, sem significado, e clichês que levam a declarações vagas e inexpressivas como as que citei no começo do capítulo. Um objetivo essencial não precisa ser redigido com elegância. O que conta é o conteúdo, não o estilo. Portanto, faça a pergunta mais essencial, que vai configurar todas as decisões futuras. Se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa, qual seria ela? Responda a perguntas concretas. Dito isso, na hora de obter clareza de propósito, a inspiração é sim importante. Quando pensamos em inspiração, costumamos ter em mente uma retórica sofisticada. Mas embora a retórica possa mesmo inspirar, é preciso lembrar que os objetivos concretos também têm o poder de inspirar e elevar. Em parte, um forte objetivo essencial é inspirador, por ser completo o bastante para responder à pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Quem me deu um exemplo brilhante disso foi o professor Bill Meehan, que passou 30 anos na empresa de consultoria McKinsey. Hoje ele dá um curso chamado Gestão Estratégica de Entidades Sem Fins Lucrativos, na Stanford School of Business. Quando fiz o curso como aluno de pós-graduação, um dos trabalhos que ele nos passou foi avaliar as declarações de visão e missão de algumas ONGs. Enquanto examinávamos mais de 100 exemplos, observamos que, na verdade, algumas das mais grandiosas eram as menos inspiradoras. Por exemplo, uma delas afirmava a missão de eliminar a fome do mundo. Mas, como havia apenas 5 pessoas na entidade, a frase soava vazia. Então, em meio a tantas declarações fracas, surgiu uma que todos entendemos imediatamente e nos inspirou. Foi feita por alguém um tanto inesperado, o ator e empreendedor social Brad Pitt. Preocupado com a falta de avanço na reconstrução de Nova Orleans, depois do furacão Katrina, ele fundou uma entidade chamada Make It Right, Faça Direito, com o objetivo essencial de construir 150 casas baratas, ecológicas e resistentes a tempestades para famílias que moram no Lower Ninth Ward. Essa declaração nos deixou sem fala. A concretude da meta a tornava real. A realidade a tornava inspiradora. E ela respondia à pergunta:
Como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Viver com objetivo. O objetivo essencial vai muito além da descrição de cargos ou da declaração de missão da empresa. Ele orienta a noção mais ampla de propósito e ajuda a mapear o caminho da sua vida. Por exemplo, Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, tornando-se essencialista. Em 1962, quando foi preso, quase tudo lhe foi tirado: o lar, a reputação, o orgulho e, é claro, a liberdade. Ele escolheu usar aqueles anos para se concentrar no que era realmente essencial e eliminar o resto, inclusive o próprio ressentimento. E seu objetivo essencial passou a ser acabar com o apartheid da África do Sul. Ao fazer isso, deixou um legado que continua vivo até hoje. Criar um objetivo essencial é difícil. Exige coragem e percepção para saber quais atividades e iniciativas se somarão para levar aquele que executá-las ao ponto máximo de contribuição. É preciso fazer perguntas delicadas, abrir mão de coisas importantes e exercer uma disciplina rígida para excluir prioridades concorrentes que nos distraem da verdadeira intenção. Mas o esforço vale a pena, porque somente com clareza de propósito, as pessoas, equipes e organizações se mobilizam totalmente e conseguem alcançar a verdadeira excelência. Capítulo 11. Ousar. O poder de um não elegante. Coragem é a elegância sob pressão. Ernest Hemingway. O não certo, dito na hora certa, pode mudar o rumo da história. Na década de 1950, em Montgomery, a recusa silenciosa, mas resoluta de Rosa Parks a ceder seu lugar num ônibus em que negros e brancos ficavam separados, feita no momento certo, levou à união de forças que aceleraram o movimento americano pelos direitos civis. Como ela recorda: quando o motorista me viu ainda sentada, perguntou se eu não ia me levantar, e respondi: não, não vou. Ao contrário da crença popular, o não corajoso dela não nasceu de alguma tendência especialmente assertiva, nem de sua personalidade em geral. Quando se tornou secretária do presidente do escritório da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, em Montgomery, ela explicou: eu era a única mulher lá. Eles precisavam de uma secretária e fui tímida demais para dizer não. Na verdade, sua decisão no ônibus nasceu da profunda convicção da escolha que quis fazer naquele momento. Quando o motorista do ônibus ordenou que ela se levantasse do banco, ela disse que sentiu uma determinação cobrir seu corpo, como uma colcha de retalhos numa noite de inverno. Rosa não sabia que sua decisão deflagraria um movimento com reverberações pelo mundo inteiro, mas sabia o que passava pela sua mente. Acreditava, mesmo na hora em que foi presa, que seria a última vez que passaria por aquele tipo de humilhação. Evitar a humilhação valia o risco de ser presa. Na verdade, para ela era essencial. A atitude de Rosa Parks inspirou e continua a inspirar muita gente. Podemos pensar nela quando precisarmos de coragem para ousar dizer não. A força da convicção dela será um exemplo quando tivermos que defender nossa posição diante da pressão social de ceder ao que não é essencial. Você já sentiu certa tensão ao precisar optar entre o que achava certo e o que alguém insistia que fizesse? Já percebeu incompatibilidade entre sua convicção íntima e uma ação externa? Já disse sim apenas para evitar atritos? Já se sentiu amedrontado ou tímido demais para recusar um convite ou pedido de chefes, colegas, amigos, vizinhos ou familiares por medo de desapontá-los? Se já passou por isso, você não é o único. Enfrentar esses momentos com coragem e dignidade é uma das habilidades mais importantes que você precisa dominar para se tornar essencialista, e uma das mais difíceis. No processo para escrever este livro, quanto mais profundamente eu examinava o tema do essencialismo, com mais clareza, via que a coragem é o segredo do processo de eliminação.
Sem coragem, a busca disciplinada por menos não passa de conversa fiada, é superficial. Qualquer um pode falar da importância de se concentrar no que é mais importante, mas é raro encontrar quem ouse viver assim. Digo isso sem juízo de valor. Há boas razões para ter medo de dizer não. Tememos perder grandes oportunidades. Receamos complicar a situação, desfazer laços. Não suportamos a ideia de decepcionar alguém que respeitamos e amamos. Nada disso faz de nós uma má pessoa. É parte natural do que nos torna humanos. Mas por mais difícil que seja dizer não a alguém, se não o fizermos, poderemos perder algo muito mais importante. Certa vez, uma mulher chamada Cynthia me contou uma história da época em que o pai planejava levá-la para sair à noite em São Francisco. Cynthia, então com 12 anos, e o pai vinham planejando esse evento havia meses. Tinham todo o itinerário traçado minuto a minuto. Ela assistiria à última hora da palestra dele e o encontraria nos fundos da sala por volta das 16h30. E os dois sairiam depressa, antes que alguém tentasse conversar com ele. Pegariam o bonde para Chinatown, jantariam comida chinesa, a favorita dos dois. Comprariam souvenirs, passeariam por algum tempo, iriam ver um filme. Depois, pegariam um táxi de volta ao hotel, dariam um mergulho rápido na piscina, pediriam um sundae com cobertura de chocolate quente e assistiriam à TV tarde da noite. Eles discutiram os detalhes várias vezes antes do grande dia. A expectativa fazia parte da experiência como um todo. Tudo andou de acordo com o plano, até que, quando saíam do centro de convenções, onde havia sido a palestra, o pai encontrou um velho amigo da faculdade e ex-sócio. Fazia anos que não se viam, e Cynthia observou os dois se abraçarem com entusiasmo. O amigo disse: "Fiquei muito contente quando soube que agora você está trabalhando para a nossa empresa. Quero convidar você e Cynthia, é claro, para um jantar espetacular de frutos do mar no Wharf. O que acham?" "Bob, que maravilha encontrar você!" exclamou o pai dela. "Eu adoraria jantar no Wharf." Cynthia se entristeceu. Seus devaneios com passeios de bonde e sorvete evaporaram no mesmo instante. Além disso, ela detestava frutos do mar. E podia imaginar o tédio que seria ficar escutando conversa de adultos a noite toda. Mas aí o pai continuou: "Só que hoje não dá. Eu e Cynthia planejamos uma programação especial, não foi?" Ele deu uma piscadela para a filha, pegou a mão dela e os dois saíram correndo pela porta, partindo para começar aquela noite inesquecível em São Francisco. O pai de Cynthia era o conferencista motivacional Stephen R. Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que morrera poucas semanas antes de Cynthia me contar essa história. E foi com profunda emoção que ela recordou aquela noite em São Francisco. A decisão simples do meu pai estabeleceu uma conexão eterna entre nós, porque vi que o que mais importava para ele era eu, disse ela. Stephen R. Covey, um dos gurus de gestão mais lidos e respeitados de sua geração, era essencialista. Além de ensinar rotineiramente a líderes e chefes de Estado importantes do mundo inteiro princípios essencialistas como o principal é manter o principal como principal, ele os colocava em prática. E naquele momento, em que os viveu com a filha, criou uma lembrança que sobreviveu a ele. Vista em perspectiva, sua decisão parece óbvia. Mas em seu lugar, muitos teriam aceitado o convite por medo de parecerem grosseiros ou ingratos, ou de perder a rara oportunidade de jantar com um velho amigo. Por que será que é tão difícil ousar escolher na hora o que é essencial em vez do que não é? Uma resposta simples é: não temos clareza do que é essencial. Se não sabemos, ficamos indefesos. Por outro lado, quando temos forte uma clareza íntima, é quase como se houvesse um campo de força que nos protegesse das coisas não essenciais que vêm a nós de todas as direções. No caso de Rosa Parks, foi a profunda clareza moral que lhe deu a coragem incomum da convicção. No de Stephen, foi a clareza de sua visão
dos momentos com a filha. Em praticamente todos os casos, a clareza do essencial nos alimenta com a força necessária para dizer não ao que não é essencial. Essencialmente inadequado. Uma segunda razão para ser tão difícil escolher na hora o que é essencial é o medo simples e inato do mal-estar social. O fato é que, como seres humanos, sentimos necessidade de estar bem com os outros. Afinal de contas, milhares de anos atrás, quando todos vivíamos em tribos de caçadores-coletores, a sobrevivência dependia disso. E embora se conformar com o que os outros membros do grupo esperam de nós, o que os psicólogos chamam de conformidade normativa, não seja mais uma questão de vida ou morte. Esse desejo ainda está profundamente entranhado. É por isso que a mera ideia de dizer não provoca grande desconforto. Seja para um velho amigo que o convida para jantar, para o chefe que lhe pede que assuma um projeto importante de alto nível, ou para a vizinha que lhe implora que ajude com o bazar para a igreja. Sentimos culpa. Não queremos deixar os outros na mão. Tememos prejudicar o relacionamento. Mas essas emoções atrapalham nossa clareza. Elas nos distraem da realidade de que podemos dizer não e nos arrepender por alguns minutos, ou dizer sim e nos arrepender por dias, semanas, meses e até anos. A única maneira de sair dessa armadilha é aprender a dizer não com firmeza, decisão e, ao mesmo tempo, delicadeza. Porque, assim que conseguirmos, descobriremos não só que o medo de desapontar ou irritar os outros era exagerado, como também que esses outros, na verdade, passam a nos respeitar mais. Desde que me tornei essencialista, descobri a verdade quase universal de que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm coragem e convicção de dizer não. Peter Drucker, o pai da administração moderna, também era um mestre da arte do não elegante. Quando Mihaly Csikszentmihalyi, professor húngaro muito conhecido pelo trabalho com o fluxo, resolveu entrevistar uma série de indivíduos criativos para um livro sobre criatividade que estava escrevendo. A resposta de Drucker foi tão interessante para Mihaly que ele a citou literalmente. Fiquei muito honrado e lisonjeado com a gentileza de sua carta de 14 de fevereiro, pois admiro o senhor e seu trabalho há muitos anos, e aprendi muito com ele. Porém, meu caro professor Csikszentmihalyi, temo ter que desapontá-lo. Eu não conseguiria responder às suas perguntas. Dizem que sou criativo. Não sei o que isso significa. Simplesmente trabalho com afinco. Espero que não me considere presunçoso ou rude se eu disser que um dos segredos da produtividade, na qual acredito, embora não acredite em criatividade, é ter um cesto de lixo muito grande para cuidar de todos os convites como o seu. Aprendi que produtividade consiste em não fazer nada que ajude o trabalho dos outros e dedicar todo o tempo ao trabalho que o bom Deus nos criou para fazer, e fazê-lo bem. Verdadeiro essencialista, Peter Drucker acreditava que as pessoas são eficazes porque dizem não. Os não essencialistas dizem sim por pressão e por quererem se encaixar socialmente. Dizem sim de maneira automática, sem pensar, muitas vezes em busca da emoção de agradar a alguém. Mas os essencialistas sabem que, depois dessa emoção, vem a dor do arrependimento. Entendem que logo se sentirão agredidos e ressentidos, tanto com o outro quanto com eles mesmos. Por fim, despertarão para a realidade desagradável de que agora algo mais importante terá que ser sacrificado para acomodar o novo compromisso. É claro que a questão não é dizer não a todos os pedidos, mas dizer não aos pedidos não essenciais para podermos dizer sim ao que realmente importa. É dizer não com frequência e delicadeza, menos ao que é verdadeiramente vital. Não essencialista. Evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e o mal-estar social. Diz sim a tudo. Essencialista. Ousa dizer não com firmeza, decisão e delicadeza. Só diz sim ao que realmente importa. E como aprender a dizer não com delicadeza?
Conheça algumas diretrizes gerais seguidas de um número de roteiros específicos para dar um não elegante. Separe a decisão do relacionamento. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com nosso relacionamento com quem pede. Às vezes, os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação específica não é o mesmo que negar a pessoa. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento, podemos tomar uma decisão clara e, então, encontrar coragem para transmiti-la. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Os essencialistas escolhem o não com mais frequência do que dizem não. Pode haver ocasiões em que a forma mais elegante de dizer não é com um não puro e simples. Desde uma resposta do tipo: fico honrado por ter pensado em mim, mas temo ser incapaz de atendê-lo. A outra como: adoraria, mas estou com a agenda lotada. Há várias maneiras de recusar solicitações com clareza e boa educação, sem usar a palavra não. Mais adiante neste capítulo, há mais exemplos de como expressar uma resposta negativa com delicadeza. Concentre-se no que terá que perder. Quanto mais pensamos em algo de que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil é dizer não. Se não temos uma noção clara do custo da oportunidade, em outras palavras, o valor do que perdemos, torna-se fácil cair na armadilha não essencial de dizer que conseguiremos fazer tudo. Não conseguiremos. O não elegante nasce do cálculo claro, mas tácito, de que é preciso perder para ganhar. Lembre-se de que todos vendem alguma coisa. Não quero dizer que não se deva confiar em ninguém. Apenas que todos estão vendendo alguma coisa. Uma ideia, um ponto de vista, uma opinião, em troca do seu tempo. Ter consciência do que está sendo vendido permite que sejamos mais resolutos ao decidir se queremos comprá-lo. Acostume-se. Em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito. Quando dizemos não, geralmente há um impacto de curto prazo sobre o relacionamento. Afinal de contas, quando a pessoa não consegue obter algo que pede, a reação imediata pode ser de irritação, desapontamento ou até raiva. Esse lado negativo é bastante claro. No entanto, o possível lado positivo não é tão óbvio assim. Quando o incômodo, a decepção ou a raiva iniciais passam, surge o respeito. Quando posicionamos nossa recusa com eficácia, mostramos aos outros que nosso tempo é muito valioso. Essa postura distingue o profissional do amador. Um bom exemplo desse efeito foi testemunhado pelo designer Paul Rand, que teve coragem de dizer não a Steve Jobs. Quando quis um logotipo para a empresa Next, Jobs pediu a Rand, que tinha entre seus trabalhos os logotipos de empresas como IBM, UPS, Enron, Westinghouse e ABC, que ele mostrasse algumas opções. Mas Rand não queria inventar algumas opções. Queria criar uma única opção. E disse: não, eu entrego uma solução e você me paga. E nem precisa usá-la. Se quer opções, converse com outras pessoas. Não surpreende que Rand tenha resolvido o problema e criado o logotipo do cubo que Jobs queria. Mas a verdadeira lição aqui é o efeito que a rejeição de Rand causou em Jobs, que mais tarde disse a respeito do designer: ele é uma das pessoas mais profissionais com quem já trabalhei, no sentido de que pensa no relacionamento formal entre o cliente e um profissional como ele, como um todo. Rand correu risco ao dizer não. Apostou a perda da popularidade a curto prazo contra um ganho de respeito a longo prazo. E saiu ganhando. Os essencialistas aceitam que não podem ser populares com todo mundo o tempo todo. É claro que dizer não com respeito, sensatez e delicadeza pode ter um custo social a curto prazo. Mas o essencialista entende que, a longo prazo, o respeito vale muito mais do que a popularidade. Lembre-se de que um não claro pode ser mais gentil do que um sim vago, ou sem compromisso. Passar uma mensagem clara como "essa eu passo" é muito melhor do que não responder, ou dar falsas esperanças com respostas evasivas como "tentarei dar um jeito", ou "talvez eu possa",
quando você sabe que não dará e não poderá. Ser vago não é ser gentil. E retardar o não final só vai torná-lo muito mais difícil, além de deixar o destinatário ressentido.